Olá, caro educando, cara educanda. Nós continuaremos com os nossos estudos históricos, agora no capítulo 3, trabalhando a Primeira República no Brasil. Por muito tempo, essa Primeira República no Brasil ficou tida como República Velha e que teve a duração de 1889 a 1930. Se faz necessário pensar o contexto, a origem da palavra República e quais os motivos que levaram a esta proclamação da República. Então, começando pela etimologia da palavra, é preciso pensar que república é composta por duas palavras, res mais pública, que no todo, numa tradução, chega para nós como a coisa de todos. Então, nós percebemos que a proclamação da república, ou a ideia de república, já é um grito contra o imperialismo de Dom Pedro I, que teve um mandato curto, e de Dom Pedro II, que governou por quase 50 anos. É dentro deste contexto do regime monárquico que durou no Brasil de 1822 a 1889 que nós vamos perceber uma grande crise, causada por quê? Pelo sistema monárquico que já não atendia aos interesses das elites agrárias, sobretudo diante da abolição da escravidão, ou seja, aqueles que possuíam terras e dinheiro já não podiam mais usar da força escrava. Agora, se eles quisessem que os homens trabalhassem para eles, se fazia necessário pagar. A monarquia, então, dentro desse contexto, foi fazendo diversas reformas, mas de maneira alguma conseguia satisfazer os anseios da classe média e dos profissionais liberais da população rural, que exigiam o que da monarquia? Uma liberdade econômica e que tivessem, então, uma representação política no parlamento. As intervenções de Dom Pedro II na religião provocavam, então, grandes atritos com o catolicismo, porque defendia os seus interesses e ia contra os dogmas católicos. Os militares se opunham ao governo porque eles enxergavam muita corrupção dentro da estrutura monárquica de Dom Pedro II, mas eles não estavam só incomodados com a corrupção porque eles eram bonzinhos. Eles estavam incomodados com aquela corrupção porque eles não tiravam benefício nenhum em cima delas. Então, como que aconteceu esta proclamação da República? A princípio, as ideias de mudança do Partido Republicano, que propunha já essa proclamação da República, não tinha boa aceitação entre as pessoas, porque era algo novo que causava incerteza e as pessoas enxergavam as suas ideias como muito progressistas. Na eleição de 31 de agosto de 1899, apenas 2 deputados foram eleitos do Partido Republicano. Percebe-se aí que, então, as ideias republicanas não tinham boa aceitação. Eles perceberam, então, o Partido Republicano, que havia a necessidade deles conseguirem uma figura influente e que tivesse força para que eles pudessem alcançar os seus objetivos. E aí, então, eles vão começar a criar diversos boatos, afirmando que a monarquia havia destituído aqueles que tinham sido eleitos na última eleição e que eles iriam, então, substituir por pessoas do seu próprio interesse. Começou-se a propagar entre o exército, entre a marinha, a ideia de que o monarca, o imperador, iria tirar aquelas pessoas de seu status militar e colocar outras no local. Então é importante a gente perceber, a proclamação da República no Brasil nasce como um golpe militar. Ela é fruto de boatos, criam-se boatos, inventam-se mentiras para provocar pessoas que tinham figura influente na sociedade, mas que também dispunham de força armada. Então, a ideia de construir a República começa no dia 14 de novembro de 1889, quando, então, eles fazem circular por todo o Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, a ideia dos boatos de cancelamento das eleições, forjamento das eleições, troca dos militares que tinham status na sociedade. E então, em 15 de novembro de 1899, o marechal chamado Deodoro da Fonseca, que era líder militar, vai pôr fim ao regime imperial no Brasil, sendo apoiado pelo exército brasileiro e da oligarquia cafeeira de São Paulo. E aí, então, ele vai convocar, na verdade, uma Assembleia Nacional para fazer
fazer uma nova Constituição, rompendo com aquela Constituição que era vigente dentro do imperialismo de Dom Pedro II. É importante salientarmos aqui o episódio histórico, o cenário histórico, para percebermos que esta proclamação da República se dá no momento em que Dom Pedro II não estava no Rio de Janeiro. Ele havia viajado e aí então Marechal Deodoro da Fonseca se aproveita dessa ausência do imperador. Nesse contexto da construção da República no Brasil, haviam duas forças opostas. De um lado, nós tínhamos os partidos regionais. O partido mais forte regional que se tinha era o de São Paulo, composto pelas elites paulistas, e eles estavam preocupados com seus próprios interesses. Buscando, então, agora uma república descentralizada, ou seja, uma república que possibilitasse aos estados ter maior autonomia nos seus negócios. Do outro lado, nós tínhamos ali o partido dos militares, a força dos militares. E esses, ainda que insistindo na ideia de uma república, eles não conseguiam se desvencilhar muito da ideia imperialista, porque eles buscavam uma república centralizada e autoritária. E aí então vai surgir, a partir de 15 de novembro de 1889, durando até 1891, o chamado governo provisório. Estava à frente Marechal Deodoro da Fonseca, que é eleito pelo Congresso Nacional, e essa é a primeira eleição indireta que ocorre no Brasil. Deodoro da Fonseca é eleito presidente, representando a força militar, e traz consigo o Marechal Floriano Peixoto, que era completamente o seu oposto nas suas ideias, que representava a oligarquia cafeeira paulista. O governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca durou pouquíssimo tempo porque ele tinha uma característica de autoridade, era autoritário demais e se recusava a obedecer à Constituição que estava sendo criada pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, o que nós podemos destacar do governo de Deodoro da Fonseca? As suas principais medidas são a extinção do Conselho de Estados. Ele era contra um federalismo, então não haveria vários presidentes, haveria um presidente da nação e os outros representantes dos estados deveriam estar submissos a isso. Uma das primeiras medidas que ele faz é a questão da expulsão da família real. Então, proclamando a República, ocorre a volta de Dom Pedro II e ele então vai expulsar a família real do Brasil. Ele vai providenciar a separação entre igreja e Estado, a fim de tentar combater esta corrupção existente, e com a separação entre igreja e Estado, vai ser fundado no Brasil o casamento civil, ou seja, vai ser criado agora os cartórios, que até então era a igreja quem cuidava de toda a questão documental, desde o nascimento até matrimônio, até o falecimento. Havia no Brasil, então, muitos estrangeiros. Ele vai fazer essa naturalização dos estrangeiros, para que eles não fossem mais somente estrangeiros, mas fossem estrangeiros naturalizados, que possuíam dupla cidadania. Todas as suas medidas, pautadas no autoritarismo e na recusa da Constituição, vai fazer com que Deodoro da Fonseca torne o Brasil um estado de sítio. O que é isso? Ele, então, pautado no seu autoritarismo, fecha o Congresso e se coloca acima da lei. Amparado por uma espécie de ministro da Economia, que naquela época era Rui Barbosa, o Brasil entra num processo de grande crise econômica por conta de uma medida denominada de encilhamento. O que é o encilhamento? Rui Barbosa propõe o investimento em papel moeda, ou seja, se faz necessário arrumarmos mais dinheiro para investirmos no Brasil, a fim de que novas indústrias, ou seja, trata-se de um processo de industrialização do Brasil, novas indústrias surjam, fazendo com que a economia do Brasil possa crescer. A consequência desse processo de encilhamento é uma grande crise econômica, porque passam a surgir várias empresas fantasmas, ou seja, que não existem, mas que constituem uma documentação para conseguir este empréstimo do governo para investir não no Brasil, mas para investir nos seus próprios interesses. E aí, então, esse empréstimo nunca é pago, porque as empresas são todas empresas fantasmas. Como que se criava o dinheiro, a moeda brasileira? Para se criar moedas, para se criar dinheiro, se faz necessário medir o tanto de ouro que cada país tem.
Perdidos dentro deste contexto, alvoroçados e imbuídos pelo seu autoritarismo, eles saem fazendo papel moeda, saem fazendo moedas e dinheiro à vontade, sem medir o tanto de ouro existente no Brasil. A consequência disso é uma grande crise econômica, é uma grande crise social e política. Entra em vigor, então, o governo de Floriano Peixoto, que durou de 1891 a 1894. O governo de Floriano Peixoto era considerado um governo não legítimo ou ilegítimo, porque a Constituição determinava que, havendo a renúncia ou a saída do presidente em vigor em menos de 2 anos do seu mandato, se faria necessário convocar novas eleições. No entanto, Floriano Peixoto simplesmente vai assumir, ignorando tudo aquilo que a Constituinte previa. As suas ações principais serão o quê? Ele vai reabrir o Congresso e vai suspender o estado de sítio, ou seja, aquele estado onde havia o fechamento do Congresso e o governo tinha se colocado acima das leis. Ele é conhecido como o governo da mão de ferro. Por quê? Porque era extremamente autoritário. E aí então ele vai impor para a República Brasileira uma política centralizadora que prioriza o executivo, ou seja, prioriza mais a execução das leis. Vai implementar reformas que favoreçam a nova burguesia e as classes média e baixa, sobretudo com uma ação de destaque que é quando ele pede ou ordena que se abaixe o preço dos impostos sobre as carnes, para que as pessoas possam comer melhor. Seu governo é marcado por uma grande crise econômica, que ele então não é o causador, mas ele já ele já assume o governo dentro dessa crise econômica por conta da política de encilhamento do governo anterior, e aí a consequência desta grande crise econômica é ter um mandato marcado por várias revoltas. Então, o que nós podemos destacar deste governo de Floriano Peixoto é a ideia da redução dos aluguéis. Ele vai investir muito dinheiro na construção de casas populares, fazendo então a destruição dos cortiços e, como já fora mencionado, a redução dos impostos sobre a carne. O fim do seu mandato está ali atrelado com a crise inicial pela posse através do Manifesto dos 13 Generais, que foi feito em 1892. Ou seja, com as eleições presidenciais ilegítimas, ou seja, contra Floriano, os generais afastados e reformados vão começar a fazer um movimento a fim de que ele convoque eleições legítimas. 2 fatores marcam o fim do seu mandato: a crise econômica, resultado do governo interior da política de encilhamento, e os seus opositores que querem de volta o imperialismo e o acusam de ser, então, um político ilegítimo. É dentro deste contexto que vão surgir várias revoltas da Armada. Então, as revoltas da Armada duram ali de 1893 a 1894. A princípio, ela é liderada pelo ministro da Marinha, Custódio de Melo. Ele desejava o retorno da monarquia porque, de algum modo, ele dava uma mordida ali no processo de corrupção. Inicia no mandato de Deodoro da Fonseca, já por conta da crise econômica e da trollagem que ele fez e o afastamento da família imperial, mas vai também ganhar mais força no governo de Floriano Peixoto. Eles desejam uma igualdade de salário para a Marinha, comparando o salário deles com o Exército, ou seja, na concepção deles, Marinha e Exército devem ganhar a mesma coisa. E aí a revolta da Armada ganha força por conta da contraofensiva do governo de Floriano Peixoto. Claro, se ele era autoritário, se ele é conhecido como o governo de mão forte, ele não ia deixar movimentos contrários ao seu governo se sobressaírem. Então ele manda que os exércitos ataquem aquela revolta da Armada, e aí então ganha mais força ainda a revolta da Armada. É dentro do contexto ainda também do governo de Floriano Peixoto que se inicia a Revolução Federalista. Ela perpassa pelo governo de Floriano Peixoto, tendo duração de 1893 a 1895. No Rio Grande do Sul, haviam 2 partidos que disputavam o poder. O Partido dos Federalistas, chamados de Maragatos, eles representavam toda a elite parlamentar do Império e defendiam a ideia de um parlamentarismo e de uma autonomia estatal.
Ou seja, que voltasse à ideia do imperialismo, onde cada estado tinha força estatal e não dependia de uma nação ou de um presidente. De outro, tinha os republicanos, que eram chamados de pica-paus. Eles eram membros do Partido Republicano Rio-Grandense, e aí então a disputa entre esses partidos vai evoluir para uma grande guerra civil, ou seja, saindo simplesmente do Rio Grande do Sul e chegando até Santa Catarina e o Paraná. Essa revolta é reprimida por Floriano, que vai com certeza apoiar os republicanos nas suas ideias avançadas. Diante disso, nós temos o primeiro episódio da República Brasileira. Esse primeiro episódio é chamado de República da Espada, que foi de 1889 a 1894. Leva esse nome, então, por quê? Fazendo referência ao governo de dois militares completamente opostos, mas se igualam na questão do autoritarismo. Também chamado de governo ou República da Espada, porque vai marcar a transição entre monarquia, imperialismo e república, trazendo como característica um governo centralizador que faz forte repressão aos movimentos populares. É isso aí. Na próxima aula nós continuaremos com a segunda etapa do republicanismo no Brasil, que é então a República Oligárquica. Até lá, pessoal!